Mi-Dragon System, capítulo 26, a gênia, Slivia. Assim que o sol começou a nascer, o mestre cavaleiro Lance acordava todos batendo em duas panelas uma na outra. O zumbido nos meus ouvidos era horrível. Gary, por outro lado, ainda dormia como um bêbado. Eu o chutei no estômago para que ele finalmente acordasse e parasse de roncar. Os alunos foram obrigados a recolher tudo, a fogueira, as tendas e os mantimentos de nossa jornada, de volta às carruagens. 30 minutos depois estávamos a caminho novamente. Alguns alunos na carruagem reclamaram de toda a situação. A Academia Avrion não tem um artefato de teletransporte. Não vejo necessidade de viajar para lá de carruagem. Sim, a Academia Roland tem um, e aparentemente a Avrion foi feito para ficar no mesmo nível de Roland, mas eles não podem pagar um artefato de teletransporte. Uma menina sentada na parte de trás da carruagem começou a ficar inquieta, pois ela estava ficando irritada com o que os dois estudantes estavam dizendo. Até que finalmente ela não aguentou mais e se levantou. Vocês dois não aprenderam nada. A Academia Avrion está posicionada nas linhas de frente do campo de batalha com a Praga das Sombras. O que aconteceria se a guerra estourasse e nós perdêssemos Avrion? Os dois estudantes olharam para ela com uma expressão em branco no rosto, não entendendo o que ela estava tentando dizer. Significaria que nosso inimigo teria acesso aos convenientes teletransportadores, permitindo que eles se movessem para qualquer lugar do reino. Ela se sentou em sua cadeira e começou a resmungar para si mesma. Eu reconheci bem a garota, seu nome era Slivia Eart. Ela tinha longos cabelos prateados que chegavam à cintura, com rosto simétrico e corpo de que se orgulhar. Pelos padrões humanos, acho que ela seria considerada uma beleza. Essa não foi a razão pela qual eu a reconheci. Na escola Rene a cada semestre eles postariam os resultados do nosso teste de conhecimento. Sempre, sem falta, seu nome estaria no topo da lista. Não creio que haja um único aluno que não a tenha reconhecido. Poucas horas depois, a carruagem parou novamente, sinalizando o local onde montaríamos acampamento esta noite. Desta vez, felizmente, paramos em um castelo abandonado para usar como base. Fomos ao salão do castelo e decidimos passar a noite aqui. Cada carruagem formava seu próprio grupo separado de pessoas, que tinha um cavaleiro como líder. Quando entramos no salão, os alunos olharam com curiosidade para dentro. O castelo estava em ruínas com pedaços de pedra quebrados por toda parte e brechas em vários lugares diferentes. O que aconteceu aqui? Gary disse em voz alta. O cavaleiro que estava conosco começou a explicar. Este é o resultado de uma de nossas guerras com o reino de Gala. Ainda estaríamos em guerra hoje se não fosse pela Praga das Sombras. O que isso significa? Gary perguntou. Slivia não se conteve e teve que explicar. Os reinos ao redor assinaram uma trégua, uma vez que descobrimos a natureza da Praga das Sombras. Embora temporariamente, concordamos em nos unir contra nosso inimigo comum. Os alunos estavam cansados e felizes, pois eles não estavam acampando do lado de fora após tanto tempo. Então a conversa entre nós caiu rapidamente em silêncio e fomos descansar um pouco durante a noite. Desta vez, o serviço de guarda foi colocado no topo de uma das torres do castelo, permitindo que o guarda tivesse um campo de visão maior, avisando-nos de quaisquer inimigos próximos. Não havia necessidade de usar olhos do dragão esta noite. Usei uma lacuna próxima na parede e comecei a sair por ela. Uma vez fora, eu iria para uma floresta próxima para caçar feras. Quando estava saindo de uma das brechas, senti alguém puxando minha manga. Aonde você vai a essa hora da noite? Slivia estava segurando a manga do meu braço. Para caçar bestas, não vi necessidade de manter isso em segredo. Era minha escolha o que eu queria fazer. Posso ser um aluno da Academia Avrion, mas isso só em nome. No final de tudo, eu pertenço a mim mesmo. Você está louco. Você pode ser capaz de derrotar a besta de nível básico, mas o que você faria se desse de frente com uma com nível intermediário? Os cavaleiros não podem salvá-lo nessa situação. Os olhos de Sylvia estavam arregalados de choque.
Não se preocupe, eu já derrotei alguns com isso. Girei meu corpo fazendo com que Slivia perdesse o controle e minha manga estivesse livre. Eu rapidamente corri na direção do bosque mais próximo. Ao entrar na floresta, descobri que ainda estávamos no território de alguns javalis raivosos. Convoquei meu familiar e Noir saiu. Ele ainda era do mesmo tamanho de antes, um pequeno filhote de lobo comum. Fiquei feliz por ainda estarmos no território dos javalis raivosos, pois pensei que eles se tornariam um grande adversário para Noir, já que os lobos se concentravam na velocidade, que era o ponto fraco do javali. Encontramos um javali raivoso sozinho. Ordenei a Noir que atacasse o javali raivoso. Eu estava com a mão no punho da espada, pronto para ajudar se algo desse errado. O javali tinha o dobro do tamanho de Noir, mas no final isso não importava, pois Noir era rápido demais para ele. Noir mordeu as pernas do javali algumas vezes para desacelerá-lo ainda mais e acabou acabando com a sua vida com uma mordida em seu pescoço. A mensagem apareceu e comecei a sorrir. Essa era uma ótima notícia, pois significava que eu não precisava matar a besta para obter um cristal. A morte que Noir fazia também contaria como minha. Esta foi uma das razões pelas quais eu queria que o Noir lutasse em vez de mim. Eu precisava obter mais conhecimento de como o sistema funcionava. Eu alimentei Noir com o cristal e ele ganhou mais 8 pontos, levando seu total para 13. Continuamos caçando na floresta juntos, focando apenas javalis raivosos que estavam sozinhos. Eu queria ver se o cristal tinha melhorado a força de Noir como a minha. Com cada cristal que Noir tinha absorvido, tornou-se mais fácil para ele lutar contra os javalis raivosos. Depois de um tempo, parecia que os javalis raivosos pararam de soltar cristais, como os lobos e os macacos fizeram na Floresta Negra. Os pontos de Noir estavam agora em um total de 32. Com meu experimento provado um sucesso e não ganhando mais nada matando os javalis, voltamos ao acampamento. Mi-Dragon System, capítulo 27, Evolução. Antes de chegar de volta ao castelo, afastei Noir. Embora fosse comum que alguns tivessem bestas mágicas como familiares, isso acontecia apenas entre os magos. Os cavaleiros não tinham a habilidade de domar bestas mágicas. Depois de me esgueirar de volta para o castelo, me deitei para descansar um pouco. Fiquei surpreso por Slivia não ter mencionado ao guarda sobre meu desaparecimento. Eu acho que os humanos só se preocupam com eles mesmos, então se isso não a afetasse, ela não daria a mínima para isso. Como sempre, o som de 2 panelas batendo juntas nos acordou. Continuamos nossa jornada à frente na carruagem, só que desta vez eu estava recebendo olhares frequentes de alguém que viajava conosco. Ei, sou só eu, ou Slivia está olhando muito para você? Gary perguntou. Não é normal que as pessoas me encarem. Eu já estava acostumado a ser encarado por causa do meu cabelo ruivo. Sim, mas você não é o único, ela estava até olhando para você quando estávamos fazendo as malas. Encolhi os ombros com a resposta de Gary, pois não me importei. Provavelmente ela estava olhando para mim por causa do que aconteceu ontem à noite. A razão pela qual Gary mencionou algo como isso foi porque eu não era a única pessoa ruiva nesta viagem. Quando cheguei à cidade de Rene, havia outras 4 pessoas ruivas. Cada um deles recebeu um tutor particular e um guarda especial igual a mim. Talvez o reino também acreditasse na maldição e quisesse nos controlar. Quando a noite começou a chegar pela 3ª vez desde que saímos, montamos acampamento novamente. Desta vez as condições não eram favoráveis, pois estávamos cercados por um pântano. O grupo se mudou para uma colina próxima, o que permitiu que pudéssemos observar o pântano inteiro. Muitos dos estudantes reclamaram das condições, pois o cheiro era ruim e suas roupas estavam sujas. Eles pareciam ser uma divisão no grupo, já que os que mais reclamavam vinham de famílias nobres, enquanto os outros estavam acostumados com essas condições e tinham experiência, trabalhando em fazendas e tudo. Eu estava feliz que o terreno havia mudado um pouco, isso significava que havia mais chances de haver uma variedade de criaturas diferentes.
Eu já tinha conseguido tudo o que podia dos javalis raivosos. Quando o sol se pôs e a lua se levantou, saí para caçar. Desta vez percebi Slivia me olhando antes de sair de novo. Decidi ignorar e continuar em frente. Ela não mencionou nada da última vez, então não achei que ela faria dessa vez também. Ao entrar no pântano, convoquei Noir e começamos a caçar. Com nós dois caçando, conseguimos reunir cristais 2 vezes mais rápido. Encontramos muitas bestas mágicas diferentes, como o verme espinhoso. O verme espinhoso era do mesmo tamanho de um humano, mas não possuía membros para se mover. Tinha dentes afiados como navalhas no interior da boca, que usava para engolir as vítimas inteiras e depois moê-las. Embora o verme espinhoso fosse poderoso, ele só seria perigoso se conseguisse pegar você. Com os olhos do dragão ativados e minha velocidade acima da média, os vermes não tiveram chance alguma. Nós encontramos um ninho de vespas felpudas, mas eu rapidamente percebi que havia uma besta intermediária dentro e decidi não enfrentá-la. O problema não era com a besta ser poderosa, mas simplesmente havia muitas bestas no ninho. A caça de hoje no pântano foi uma sorte grande, parecia ser um terreno fértil para uma variedade de criaturas diferentes. Fiquei tão empolgado com os cristais que estávamos obtendo que perdi a noção do tempo. O sol só levaria mais ou menos 1 hora para nascer. Antes de voltar, decidi alimentar Noir com todos os cristais que obtivemos hoje. Enquanto alimentava Noir, ficava cada vez mais animado ao ver os números aumentarem. 36, 48, 69, 82, 94 e finalmente 100. Assim que Noir atingiu o limite de pontos, uma janela de mensagem apareceu. Embora eu estivesse meio que esperando que esse fosse o resultado, ao mesmo tempo fiquei surpreso. Eu imediatamente selecionei sim para ver o que aconteceria. Meu queixo quase se deslocou de tanto que abriu. Fiquei tão chocado que nunca aprendemos nada disso na escola. A besta mágica tinha diferentes ramos de evolução. Se não fosse pelo sistema, a própria besta escolheria uma evolução, ou talvez o ambiente afetaria para o que uma besta evoluiria. Para mim, sempre fui um dragão. Não houve um passo de evolução para nós, estávamos no topo da cadeia alimentar desde o momento em que nascemos. Não podíamos evoluir. A mensagem deu 2 opções de ramificação. Lobo com chifres, um lobo com chifre preto na testa. Embora não seja forte fisicamente, sua principal força se concentra na velocidade. O lobo também tem uma leve imunidade aos efeitos elementares. Lobo negro. Um lobo grande pode crescer até 8 metros de altura. Suas principais características são a força bruta de suas garras. Também pode ser usado como montaria. Pequena capacidade mágica elementar. Parecia que a opção B era o mesmo tipo de lobo que enfrentei na floresta com Gary. A opção de montaria foi muito tentadora para mim. Ter um lobo que era muito mais rápido que um cavalo e significava que se eu quisesse viajar para fora de Avalon rapidamente, eu poderia. Além disso, tenho certeza de que seria capaz de caçar muitas feras, mesmo de um nível superior. Embora a opção A parecesse um pouco mais fraca do que a opção B, isso significava que teria mais chances do lobo possuir uma evolução mais forte no futuro. Não havia muitas bestas que lançavam ataques elementais de níveis inferiores. No final, decidi escolher a opção A. O fato de o lobo negro ser tão grande foi o maior desestímulo. Eu queria ser discreto e com uma criatura desse tamanho, todos estariam prestando atenção em mim. Fui em frente e selecionei a opção A. De repente Noir desapareceu e voltou à minha mente. Tentei convocar Noir novamente quando uma mensagem de erro apareceu. Sem nenhuma maneira de acelerar o processo, eu só teria que esperar. O sol estava começando a nascer, o que significava que todos iriam acordar em breve. Eu rapidamente corri de volta para o acampamento o mais rápido que pude. Mi-Dragon System, capítulo 28, Os Três Grandes. O sol estava nascendo rapidamente, eu precisava voltar correndo para o acampamento antes que alguém percebesse que eu havia sumido. Corri pelo pântano o mais rápido que pude.
Usar a habilidade dos olhos do dragão me permitiu escolher o melhor caminho e ter uma boa orientação para fazer minha viagem de volta mais rapidamente. Cheguei ao acampamento e consegui entrar furtivamente em minha barraca pouco antes do sol nascer. Eu não sabia quanto tempo me restava. Fui fechar meus olhos e alguns segundos depois. Bang bang, levantem-se e cantem, seus galos preguiçosos, hora de começar a andar. Lance gritou. Minhas pálpebras pareciam feitas de chumbo, bolsas começaram a aparecer sob meus olhos. Só consegui fechar os olhos por alguns segundos antes de ouvir o barulho. Além disso, estive caçando a noite toda. Simplesmente não tinha mais energia para fazer nada. Gary acordou esticando os braços como se tivesse acabado de dormir o melhor sono de sua vida. Por algum motivo, essa cena realmente me irritou. Vó, o que aconteceu com você? Você viu um fantasma ou algo assim? Gary não pôde deixar de olhar meus olhos vermelhos. Eu não consegui dormir noite passada. O grupo empacotou seus pertences e continuou a viajar pelo pântano. O pântano tinha um caminho que era feito principalmente de terra e cascalho, mas era incrivelmente estreito. Era suficientemente grande para caber as carruagens. Enquanto cada lado estava coberto de água do pântano. Enquanto andava na carruagem, continuei balançando a cabeça, acordando e caindo no sono. Não foi exatamente a viagem mais agradável, pois a estrada estava cheia de obstáculos. O caminho tornou-se bastante suave por um curto período, então consegui adormecer um pouco. De repente, Lance começou a gritar em voz alta. Preparem-se para a batalha, estamos sob ataque. Todos rapidamente deixaram a carruagem e se dirigiram para o pântano. O grupo formou um círculo em volta da carruagem. Felizmente, o pântano não era muito profundo. A água lamacenta subia até nossas botas. Ainda assim, diminuiria nossos movimentos e daria vantagem aos nossos inimigos. Olhando ao meu redor, pude ver a miríade de emoções diferentes no rosto de todos. Alguns alunos estavam assustados, tremendo, provavelmente nunca lutaram contra uma besta mágica antes. Enquanto outros estavam animados e prontos para provar seu valor na frente dos outros cavaleiros e Wilfred. Wilfred, por outro lado, estava calmo e voltou para o meio do círculo defensivo como se para ficar de olho em todos. Eu estava cansado, fiquei acordado a noite toda, lutando contra criaturas até não poder mais contar. Foi uma luta manter os olhos abertos. Eu havia ativado minha habilidade de olhos do dragão e as criaturas ao nosso redor eram de nível básico, então eu sabia que não precisava me preocupar. Guardei minha espada e comecei a voltar para a carruagem. Não valeu a pena perder meu tempo para lidar com isso. O que você está fazendo? Precisamos ficar em formação, gritou um aluno para mim. Existem apenas bestas de nível básico, você não precisa da minha ajuda. Continuei caminhando e encostei as costas em uma das carruagens, observando todos, como Wilfred. Deixe ele em paz, uma pessoa assim só vai conseguir obter uma faixa vermelha no máximo, disse um dos cavaleiros. Talvez ele esteja apenas com medo. Os alunos olharam cuidadosamente para o pântano e puderam ver o movimento na água, mas não conseguiram distinguir as criaturas lá dentro. Até que um deles saltou da água e foi direto para o rosto de Gary. Era um verme espinhoso. O grupo estava cercado por cerca de 100 desses vermes. Enquanto o verme espinhoso voava em direção ao rosto de Gary, ele simplesmente segurou sua espada com bastante força e balançou a espada contra o verme. Um segundo depois, o corpo do verme foi dividido em dois. Logo depois, outro verme saltou em sua direção e ele deu um passo para trás e cortou horizontalmente. Novamente o verme foi dividido ao meio. Você viu isso? Ele o derrotou com um golpe. Ele está usando movimentos tão refinados. Talvez ele se torne um faixa branca, um dos cavaleiros disse. O resto dos alunos estavam se esforçando. A maioria deles bloqueou em vez de aproveitar a oportunidade para atacar. Isso permitiu que os vermes usassem seus dentes afiados e pegassem as armas dos alunos.
alguns deles quebrando e até fazendo com que alguns alunos joguem fora suas armas, deixando-os desarmados. Os cavaleiros estavam cuidando dos alunos e sempre que um aluno estivesse em perigo, eles ajudavam. Wilfred estava balançando a cabeça, verificando os alunos como se estivesse avaliando todos eles. Havia 3 alunos em que ele parecia se concentrar mais do que os outros. O primeiro seria Gary. Ele lutou instintivamente, conseguindo atingir golpes fatais nos vermes. Era impressionante, já que ele nem tinha a habilidade de olhos do dragão como eu. Ele era simplesmente talentoso. O outro aluno era uma garota. Livia Eart. Ela esperava cuidadosamente e observava os movimentos dos vermes em busca de padrões, fazendo seu inimigo atacá-la em locais decididos por ela, onde ela poderia facilmente contra-atacá-los. Embora seus golpes não fossem poderosos, ela tomou o melhor caminho e não tinha um arranhão. Por último, estava um garoto musculoso com longos cabelos ruivos. Um aluno cujo nome eu não sabia, mas reconhecia bem. Ele era muito forte, às vezes nem usava arma. Ele pegaria e rasgaria o verme com as próprias mãos. O que era ainda mais impressionante era sua capacidade de proteger os que o rodeavam. Quando os outros alunos estavam prestes a serem atingidos, ele rapidamente aparecia e ajudava, às vezes levando os danos por eles. Embora parecesse que seu corpo parecia ser feito de ferro forjado, algumas feridas apareciam nele. Wilfred estava observando esses 3 muito intensamente. Ele também ocasionalmente olhava para mim de vez em quando e eu dava um bocejo em resposta. Ele simplesmente balançava a cabeça em desapontamento. Embora eu tenha dito que gostava de Wilfred, não significava que estava aqui para agradá-lo. Eu estava na Academia Avrion somente por mim mesmo. Para ficar mais forte e aprender sobre o mundo. Eu não me importava com o que os outros pensavam de mim. Depois de 30 minutos, todos os vermes foram derrotados. Os alunos começaram a voltar para a carruagem com ferimentos leves. Ao passarem, alguns me lançariam um olhar mortal. Não estava com vontade de se juntar também. Gary perguntou. Eu estava muito cansado. Além disso, você tinha os cavaleiros para protegê-lo se algo desse errado, eu disse enquanto me sentava no banco de madeira da carruagem. Enquanto em nossa jornada os outros estudantes não conseguiam parar de falar sobre os 3 grandes. Era um apelido que eles tinham inventado. Gary, Livia e o ruivo que eu geralmente via. Graças a isso conheci o nome dele. Eles estavam falando sobre como provavelmente eles se tornariam cavaleiros de faixa branca. Por causa de suas técnicas incríveis que usaram durante a luta. Gary podia ouvir os outros conversando e isso fazia seu rosto ficar um pouco vermelho, enquanto eu me perguntava, o que diabos era um cavaleiro de faixa branca? Mi-Dragon System, capítulo 29, a Academia Avrion. Os alunos não paravam de falar sobre as cores de faixas que poderiam receber. Isso estava me deixando louco. Eu não tinha ideia do que eles estavam falando. Tínhamos conseguido entrar em uma área que era basicamente terra com campos de grama alta. Acampamos do lado de fora do que parecia ser um campo de trigo próximo e acendemos uma fogueira durante a noite. Nosso grupo se reuniu ao redor do fogo como de costume. A conversa entre os alunos novamente se concentrou nos 3 grandes e no que eles poderiam possivelmente ganhar. Felizmente, eu não era o único que não sabia o que eram essas faixas, pois outro aluno fez uma pergunta. O que são essas faixas de que vocês continuam falando? O cavaleiro do nosso grupo respondeu. As faixas são classificações que são dadas aos cavaleiros. Como todos sabem, a patente de mestre cavaleiro é a classificação mais alta de um cavaleiro, mas mesmo assim, os mestres cavaleiros ainda são divididos em subcategorias. Peguem a mim como exemplo. O cavaleiro tirou uma faixa que estava escondida sob sua armadura. Eu sou um cavaleiro faixa branca, assim como todos os outros cavaleiros que estão acompanhando vocês. Nós somos os melhores da divisão de cavaleiros, enquanto o vermelho indica o fundo, ele disse olhando para mim. Alguns outros alunos também viraram suas cabeças para mim. Eles claramente não ficaram satisfeitos com as ações que eu tomei hoje cedo.
Isso também explica por que os alunos diziam que eu pegaria uma faixa vermelha. Como essas categorias são decididas? Quando chegarmos à Academia Avion, você fará um teste para determinar sua habilidade. Os alunos estavam começando a ficar entusiasmados com a ideia de qual seria a classificação que iriam obter. Gary então fez uma pergunta ao cavaleiro. Qual é a diferença entre um cavaleiro faixa vermelha e um cavaleiro faixa branca? Um cavaleiro não continua sendo um cavaleiro. Ah, sim, os dois são cavaleiros de fato, mas o tratamento é diferente internamente. Um cavaleiro faixa branca receberá orientação, receberá treinamento pessoal e recompensas extras. Embora os cavaleiros faixa vermelha sejam vistos como sem potencial, eles receberão um treinamento básico sem mentor. Embora sejam livres para fazer o que bem entendem na maioria das vezes, são considerados abandonados pela academia aos olhos dos outros alunos. Com isso, os alunos passaram a noite em suas barracas e começaram a dormir. Decidi também descansar esta noite em vez de sair para caçar. Meu corpo estava simplesmente cansado e precisava descansar. Continuamos viajando durante os 3 dias restantes. Conforme nos aproximávamos cada vez mais do reino, ficava cada vez mais difícil para mim caçar. Havia menos besta mágica. Depois que a jornada chegou ao fim, meus pontos eram 75, embora eu não tivesse atingido os 100 pontos que queria. Estava feliz e sabia que não demoraria muito até que eu conseguisse. Finalmente chegamos à Academia Avion. Todos os alunos não conseguiam evitar de olhar maravilhados. O muro de pedra ao redor era 2 vezes maior que o da cidade de Rennes, e o tamanho da cidade era 3 vezes maior. No meio da cidade ainda se via um edifício sobre as muralhas que parecia um palácio. O palácio tinha uma bandeira quadrada pendurada no meio com o brasão da Academia Avion, de cor branca com 2 asas e uma espada no meio. Chegamos ao portão da frente, que tinha barras de ferro da espessura de 2 homens juntos. Foram necessários 4 homens para girar uma roda, o que fez o portão se levantar lentamente. O próprio portão permitia até que eu, como dragão, passasse. A cidade inteira era impressionante. Mesmo como dragão, eu tinha minhas dúvidas se poderia ter destruído algo tão grande como isso. Os humanos se tornaram muito mais avançados e organizados em 1000 anos. Quando o portão foi aberto para nos deixar entrar, os alunos deixaram as carruagens para trás aos cuidados dos trabalhadores. E um grupo de cavaleiros usando faixas vermelhas veio e levou as carruagens embora. Wilfred deixou o grupo quando disse que tinha uma reunião para participar e desejou a todos os alunos boa sorte na próxima avaliação. Isso permitiu que o mestre escudeiro Lance nos guiasse pela cidade. A visão era incrível. Em vez de tochas e fogueiras para iluminar as ruas, eles estavam usando cristais mágicos para alimentá-los. Nenhum dos prédios estava destruído e parecia que tinha sido feito ontem. Era difícil imaginar que a aldeia em que cresci e esta cidade fizessem parte do mesmo mundo. Quão longe até chegarmos à Academia Avion? Um aluno perguntou. Já estamos aqui, meu amigo. A cidade inteira é a Academia Avion. Cada pessoa que você vê é um cavaleiro. Não há cidadãos normais aqui. Quando Lance mencionou sobre isso, eu percebi que não tinha visto uma única criança aqui. Isso seria uma loucura. Se o que ele disse fosse verdade, eram pelo menos 30.000 pessoas estacionadas na Academia Avion, e todos eles eram cavaleiros. É claro que nem todos são alunos. Uma vez que você se forma, é obrigatório cumprir 2 anos de serviço como cavaleiro. Depois, você é livre para fazer o que quiser. A maioria das pessoas escolheu ficar e colher os benefícios e recompensas de ser um cavaleiro. Continuamos caminhando pela cidade conforme Lance apontava para os lugares como o arsenal e a biblioteca. Tomei nota de onde esses locais estão para que eu possa ir a eles quando tiver tempo livre. Eu tinha um grande interesse pela biblioteca. Talvez pudesse descobrir mais sobre meu passado e a Praga das Sombras. Lance agora nos levou para uma parte mais tranquila da cidade, onde não havia muitas pessoas. A atmosfera mudou para um clima mais assustador.
Os alunos continuaram a seguir Lance, mas os alunos não puderam evitar fofocar sobre o que estavam vendo bem na frente deles. Lance nos levou a um cemitério. À nossa frente, milhares e milhares de lápides foram colocadas no campo. Lance continuou caminhando pelo cemitério até chegarmos a 5 estátuas que foram posicionadas no centro. Eu trouxe você aqui hoje para lembrar que estamos em guerra. A verdade é que a guerra não é uma coisa bonita. Pessoas morrem, entes queridos estão perdidos. Continuamos a lutar pelos entes queridos que estão vivos. Estas aqui são as estátuas dos fundadores da Academia Avalon. Eles eram conhecidos como os lendários Cavaleiros Dragões. Cavaleiros Dragão. O que isso significa? Eu interrompi. Enquanto estudar aqui, você vai descobrir a história do Reino Alure e da Academia Avalon. Não há pressa. Acompanhem, por favor. Enquanto os alunos seguiam Lance, fiquei um tempo olhando para as estátuas para ver se havia algo que eu pudesse ver. Eles pareciam estar usando armaduras e armas feitas com partes do corpo de dragões. Cauda do dragão como uma espada. Partes dos dentes envolveriam o escudo. Embora isso possa ter sido feito apenas a partir do artesão da estátua em vez de uma imagem direta da realidade, não havia como eu confirmar se eles usaram partes reais de dragão. Ainda assim, a visão começou a fazer meu sangue ferver de que minha raça seria usada para tais coisas. Olhando profundamente para as estátuas, não pude deixar de tremer com uma sensação estranha vindo de uma das tumbas abaixo das estátuas. Eu ativei os olhos do dragão. Fiquei chocado, esfreguei os olhos para ver se estava imaginando coisas. Dentro de uma das tumbas, uma presença vermelha e amarela podia ser vista. Tinha alguma coisa viva ali embaixo. Mi-Dragon System, capítulo 30. Meus companheiros de quarto. Estávamos viajando pela cidade com Lance por algumas horas e até minhas pernas estavam começando a ficar cansadas. Será que agora é o fim? Um dos estudantes disse miseravelmente. Claro que não, duvido que algum dia você verá toda a Academia Avalon. Um sorriso podia ser visto em seu rosto. Parecia que Lance estava gostando de nos ensinar. Então, para onde estamos indo agora? Para os seus dormitórios. Com isso, o humor de todos melhorou. Finalmente poderíamos ver a academia. Continuamos a seguir Lance, o ritmo tinha acelerado um pouco enquanto todos estavam excitados. Finalmente, alcançamos nosso tão esperado destino. Todos ficaram em choque com a visão na frente deles. Pois o lugar que estaríamos estudando e treinando era o palácio que podia ser visto de fora das muralhas. O prédio parecia ainda maior de perto. Lance foi até a entrada do prédio e se virou para nos encarar. Sua expressão passou de brincalhona a séria. Todos nos encontraremos no refeitório às 14 em ponto. Assim que todos tiverem comido, iremos para o campo de treinamento, que fica na saída norte atrás do prédio. Esteja pronto para isso quando a avaliação começar. Onde está todo mundo? Um aluno perguntou. Comparada com o resto da cidade, a escola parecia extremamente silenciosa. As únicas pessoas presentes foram 2 guardas com faixas brancas em frente ao portão. Honestamente, eu meio que esperava uma cerimônia de boas-vindas. Há uma reunião acontecendo hoje entre os anciãos. A maioria dos cavaleiros está em missão. Os outros novos alunos estão treinando para a próxima avaliação. Outros estudantes. Todos começaram a se virar com um olhar confuso em seus rostos. Vocês não acharam que vocês eram os únicos, não é? A Avalon tem muitas cidades como base para novos alunos. A cidade de Rene é apenas uma delas. Se recrutássemos apenas 50 cavaleiros por ano, teríamos sido derrotados há muito tempo. Lance podia ver todos os alunos murmurando para si mesmos. Ele decidiu avançar para a entrada. Ele foi até a porta e os 2 guardas começaram a abri-la. Os guardas precisaram de toda a sua força apenas para abrir as 2 portas gigantes. Você quer se tornar um faixa branca como esses caras, se tornar um guarda, um trabalho fácil onde você está longe de todo perigo, disse Lance enquanto passava pelos 2. Dentro do edifício foi tão espetacular quanto fora.
As paredes estavam forradas com pinturas populares de cavaleiros e todo tipo de besta. Eles também tinham muitas armas grandes em exibição, algumas muito grandes para serem realmente usadas em batalha. Caminhamos pelo andar de baixo até que paramos do lado de fora de uma porta vermelha de 3 metros de altura. Do lado de fora estavam 2 guardas vestidos com armaduras pretas. Não parecia barato e os cavaleiros pareciam ameaçadores. Vermelho é o sinal de perigo, nada nunca saiu bom com essa cor nestas terras. Portanto, fique longe desta porta vermelha atrás de mim. Lance olhou para mim enquanto fazia o discurso. Eu queria confrontá-lo naquele momento, mas não queria fazer uma cena. Embora minha força tivesse melhorado muito e eu estivesse confiante de que poderia lutar com alguém como Lance, que era um mestre cavaleiro. Os 2 cavaleiros que guardavam a porta, eu não conseguia imaginar o quão poderosos eles eram. O que há lá embaixo? Perguntou um aluno. Prisão de Avalon. Mantemos os criminosos mais perigosos lá embaixo. Então você não quer nem tentar dar uma espiada lá? Livia ficou surpresa com isso e fez uma pergunta. Não é loucura manter criminosos tão perigosos dentro da própria academia? Lance zombou de seu comentário como se ela fizesse uma pergunta estúpida. A Academia Avalon é o lugar mais protegido do reino, com os cavaleiros mais fortes. Que lugar melhor do que aqui para mantê-lo sob controle? Se você não acredita em mim, tente entrar na masmorra um dia e veja se consegue sair. Livia mordeu os lábios e parecia que estava segurando suas emoções para dizer algo. Continuamos andando até chegarmos a uma porta que dizia: alojamento para estudantes, novatos. Seu nome estará na porta do seu quarto. Não há chance de uma mudança, não importa o quanto você não goste do seu colega de quarto. Este é o exército, acostume-se com isso. Seus uniformes da escola estão organizados em sua cama. Boa sorte a todos vocês e vejo vocês no campo de treinamento. Abrimos a porta e entramos. Os dormitórios foram separados em 6 áreas diferentes. Cada uma das áreas dependia da cidade de onde vínhamos. Então, todos os alunos da cidade de Rennes foram colocados juntos. Eu desci o corredor procurando meu nome com Gary. Nós vimos nossos nomes na frente da porta, assim como Lance tinha dito, mas ficamos surpresos com o que mais estava na porta. A porta tinha 8 nomes diferentes que podiam ser vistos. Isso provavelmente significava que tínhamos que dividir o quarto com 8 pessoas. A outra surpresa foi que reconhecemos 2 dos nomes. Abrimos a porta e fomos olhar lá dentro. O quarto tinha um total de 4 beliches, permitindo que 8 pessoas dormissem. Não havia muito mais para decoração além disso. Em 2 das camas, 2 dos alunos já estavam desempacotando suas coisas. Um deles era Ian, o bruto musculoso e ruivo que brigou bem pra caramba com os vermes espinhosos. O outro era um menino baixinho todo vestido de preto. Seu cabelo estava cobrindo seus olhos e ele não parecia estar fazendo nenhuma expressão facial. Na verdade, parecia que todos eram invisíveis para ele. Gary tinha saído para dizer oi para seus novos companheiros de quarto enquanto eu ia desempacotar minhas coisas em uma das camas. Enquanto desempacotava minhas coisas, ouvi um grito. Não, isso não pode ser possível. Como eles podem permitir isso? Sylvia gritou. Ela ficou tão chocada que deixou cair as malas no chão. Estou dividindo o quarto com um garoto. Ela continuou em pânico enquanto seu rosto ficava mais vermelho. A sala inteira agora estava olhando na direção de Sylvia. Gary, incapaz de ler o humor, dirigiu-se a ela com um sorriso alegre. Olá, eu me chamo Gary, procurou. A frase de Gary foi interrompida rapidamente pela bolsa de Sylvia que lhe bateu na cara. Cale a boca, eu não vou ficar aqui. Sylvia correu rapidamente para procurar alguém. Alguns momentos depois, ela voltou, parecendo ainda mais deprimida do que antes. Acho que o que Lance disse era verdade, não havia chance de se mudar. Mi-Dragon System, capítulo 31, cores de classificação. Todos terminaram de desempacotar suas coisas e começaram a vestir o uniforme escolar. O uniforme era um macacão preto e cinza.
Ele tinha muito pouca proteção, mas era leve e não agoniava nossa pele. Os alunos tiveram que usar o equipamento padrão fornecido pela escola, incluindo armas e armaduras. Podíamos ficar com nossos pertences pessoais, mas só podíamos levá-los em missões e tarefas especiais. Isso era para manter as coisas em uma balança equilibrada. Eles não queriam que ninguém fosse poderoso apenas por causa do equipamento que carregavam. Lívia fez todos nós sairmos da sala enquanto ela se trocava. Enquanto estava do lado de fora, percebi que éramos apenas 5. Fui olhar os nomes que estavam escritos na frente da porta. Sim, 2 de nós estão faltando, eu reconheço um dos nomes, mas não tenho ideia de quem é Marta. Disse Gary. Exatamente como Gary havia dito, um cara alto e magro de cabelos pretos, carregando um bastão de madeira nas costas, parou em frente à porta. Ei pessoal, o que vocês estão fazendo aqui em pé? O sujeito disse. Você é Ban, certo? Gary perguntou. Em carne e osso, acho que vou ficar hospedado com vocês a partir de agora. Então por que estão todos de pé por aqui? Vamos entrar, vamos. Isso vai ser divertido, sussurrou Gary em meu ouvido. Havia uma grande barata lá, mas estávamos todos com muito medo de entrar e nos livrar dela. Você não se importaria de nos ajudar, não é? Gary disse implorando com olhos de cachorrinho. Não sei se Gary estava fazendo isso para se vingar de Slivia ou se era apenas porque ele queria que alguém compartilhasse a mesma dor que ele passou. Claro, um futuro cavaleiro não pode ter medo de nada. Alguns instantes depois, Dan havia voltado para a porta com o olho roxo e caroços na cabeça. Gary e os outros não puderam deixar de rir. NT. KKKJJJJHH, bando de capeta. Depois que Slivia terminou de se trocar, todos nós voltamos para a sala e nos apresentamos. Eu e Gary viemos da mesma aldeia. Tivemos o passado mais comum do grupo, ao que parece. Ian mudou de orfanato para orfanato, cada um teve um desastre que se abateu sobre ele. Foi uma causa triste que trouxe lágrimas ao dormitório. Isso me fez pensar que se eu tivesse pais diferentes, a mesma coisa aconteceria comigo. Dan veio de uma família nobre de usuários de lanças e desejava continuar o legado de sua família. Seu bastão era sua ferramenta de treinamento que era extremamente pesado. Cada um de nós tentou pegá-lo, além de mim e ninguém mais era capaz de usá-lo. Gary conseguiu levantar essa coisa, mas não conseguiu se mover um centímetro depois. O garotinho com longos cabelos negros cobrindo os olhos apenas disse uma palavra como resposta. Mock. Sem mais nada para compartilhar, tivemos que adivinhar que esse era o nome dele. Slivia também veio de uma família de nobres, mas eles eram bem conhecidos por suas habilidades mágicas. Slivia, nascendo sem magia, queria provar seu valor tornando-se uma cavaleira. Depois que as apresentações foram feitas, o grupo rapidamente mudou o tópico para a próxima avaliação. Que faixas vocês estão esperando obter? Dan perguntou. Odeio perguntar isto, mas, quais são as diferentes faixas que se pode conseguir? Disse Gary. Todos na sala encolheram os ombros e olharam na direção de Slivia. Ela suspirou enquanto ela se incomodava em responder, mas acho que ela ficou bastante satisfeita por ter conseguido vangloriar-se de seus conhecimentos para o grupo. Gente, vocês não aprenderam nada. Primeiro, o que vocês precisam saber que as faixas não são realmente um sistema de classificação de poder. Elas são mais sobre o seu potencial. Caso pegue ela no início, se você recebesse uma faixa vermelha, isso significaria que você não tem potencial em nada, a escola não sabe realmente o que fazer com você, então você é colocado com treinamento básico. Não há aulas extras para você e você tem tempo livre para descobrir seu potencial você mesmo. Isso não parece tão ruim, disse Gary. Sim, se você quer ser um perdedor. Ouvi dizer que os faixas vermelhas são tratadas como lixo aqui. Eles são intimidados por todos os outros com faixas mais elevadas porque sabem que não são poderosos o suficiente para fazer nada a respeito. Dan disse. Slivia continuou falando. No lado completamente oposto, temos a faixa branca.
Isso significa que você tem potencial ilimitado e receberá lições dos próprios mestres. E quanto às outras classificações? Ian perguntou. Se considerarmos a vermelha como o fundo do poço, a próxima, acima dela, seria amarela, azul e depois branca. Essas são as classificações de potencial padrão de cavaleiros. Em seguida, temos faixas fora dessas cores, que são verde e preto. Verde é para aqueles que se destacam no arco e flecha, enquanto preto não tenho certeza. Sempre foi muito secreto e parece ser mais raro que o branco. Então, é melhor preto do que branco. Eu não diria isso. Se meu palpite estiver correto, preto seria semelhante ao verde, onde seu conjunto de habilidades deve ser útil para outra coisa, mas não sei o que. Quem teria pensado? É realmente algo que Sliviat não saiba. Eu nunca pensei que veria esse dia, disse Gary. Slivia ergueu o punho e o lançou contra o rosto de Gary. Assim que o punho estava prestes a fazer contato, a porta se abriu. Lance estava parado perto da porta. Tudo bem, alunos, vocês têm alguns momentos para se preparar. Nos encontraremos no refeitório. Faremos um almoço e depois uma breve reunião. Depois seguiremos para os campos de treinamento para iniciar sua avaliação. Lance saiu rapidamente para entregar a mensagem às outras salas. Gary pulou no ar e me agarrou pelos ombros. É isso. Finalmente vamos nos tornar cavaleiros. Ei, por que não tentamos nos tornar faixas brancas juntos? Gary estava muito entusiasmado para que eu pudesse sequer responder. Olhei ao redor para ver se todos os outros compartilhavam da mesma excitação que Gary. Alguns pareciam não se importar, como se fosse um acontecimento cotidiano, enquanto outros tinham um olhar sombrio no rosto, como se sua vida estivesse em jogo. Deixamos a sala e estávamos prontos para enfrentar o desafio na nossa frente. Mi-Dragon System, capítulo 32, Os Seis Anciãos. Entrei no refeitório com Gary ao meu lado e os outros alunos da nossa sala atrás de nós. Quando entramos no corredor, nossos olhos ficaram impressionados com a visão à nossa frente. O corredor era tão extravagante quanto o resto do edifício. O salão do refeitório era tão grande que parecia que poderia acomodar todos da Academia Avrion dentro dele. O refeitório foi dividido em 6 partes diferentes, semelhantes a como eram nossos dormitórios. Cada seção tinha uma pequena bandeira com o nome de cada escola. Fomos até a bandeira que dizia Cidade de Rennes. A área foi ainda subdividida. Semelhante a como eram nossos quartos, cada mesa permitia que 8 alunos sentassem. Cada assento tinha nosso nome atrás. Os membros da escola na cidade de Rennes foram os primeiros a entrar no refeitório. Todos nós seguimos o cavaleiro à nossa frente, que nos conduziu aos nossos assentos. Quando nos sentamos, todos na sala ficaram em silêncio, nervosos com a próxima avaliação, ou talvez segurando nossa empolgação. Enquanto esperávamos pacientemente, as outras escolas começaram a entrar. Assim que entraram na sala, seus olhos estavam focados na cidade de Rennes. Seu foco parecia mudar para alguns alunos em particular. Esses eram os alunos com cabelos ruivos. Era incomum ver pessoas com cabelos ruivos em primeiro lugar, mas aqui em nossa escola havia 5 alunos com cabelo ruivo. Olhem para aquilo. Você pode acreditar como eles puderam permitir tal coisa. Estou feliz que eles não vieram da nossa escola. Caso contrário, quem sabe o que aconteceria com a nossa escola. Ian, que estava sentado à nossa mesa, olhou para longe dos olhos deles. Pude ver que isso o perturbou muito. Eu queria confortar Ian como uma pessoa ruiva. A verdade era que Ian tinha lidado com uma educação semelhante à minha. Decidi lidar com o abuso do meu jeito. Eu também tive pais atenciosos. Considerando que eu não tinha nada disso e, apesar disso, ele parecia ser um grande gigante amigável que não faria mal a uma mosca. Eu coloquei minha mão nas costas de Ian e disse palavras de conforto. Não se preocupe se alguém mexer com a gente, vou fazer com que desejem nunca ter nascido. Achei que minhas palavras teriam trazido alegria ao rosto dele. Em vez disso, Ian parecia mais assustado. Obrigado. Gary olhou na minha direção e simplesmente balançou a cabeça para o chão.
O refeitório tinha todas as mesas voltadas para a frente da sala, onde estava montado um palco com 6 grandes cadeiras. As cadeiras foram decoradas com belos detalhes. À esquerda e à direita do palco havia portas de madeira muito grandes. Das 2 portas saíram funcionários vestidos como um uniforme branco, empurrando mesas de metal cheias de comida. A comida foi entregue à mesa e começamos a comer. Além de mim e de Gary, a maioria dos outros alunos não tinha muito apetite. Como vocês podem comer assim quando temos a avaliação chegando? Slivia perguntou. É comida de graça, disse Gary com a boca cheia. Continuamos comendo e, quando terminamos, os funcionários haviam guardado todos os pratos. Os alunos agora se sentavam esperando pacientemente o que aconteceria a seguir. De repente, as portas se abriram e 3 cavaleiros saíram. Eles eram Wilfred, Bernardo e Delbert, os 3 cavaleiros que haviam escoltado a mim e a Gary até a cidade de Rennes. Quando eles entraram, a conversa começou entre os alunos. São os 3 mestres cavaleiros. Eu quero ser tão habilidoso quanto Delbert. Espero que possamos ver suas habilidades em primeira mão. Os 3 ficaram no centro do palco. Wilfred deu um passo à frente para fazer seu discurso. Dou as boas-vindas a todos os novos alunos da Academia Avrion. Hoje será o dia em que vocês enfrentarão a avaliação de cavaleiros. A avaliação foi usada para determinar as classificações de um cavaleiro desde a criação da Academia Avrion. Haverá um total de 5 avaliações: a Joia da Força, o Inferno de Fogo, a Noite Silenciosa, o Olho da Precisão e a Vontade da Verdade. Cada avaliação será monitorada por um mestre cavaleiro, como eu e os 2 que estão próximos a mim. Por favor, não desanime com a classificação que você obtém, pois mesmo um cavaleiro de faixa vermelha pode um dia estar na posição em que estamos. Sabemos que você tem potencial para ser forte para a prova que enfrentou aos 5 anos em sua aldeia. Desejo a todos boa sorte na próxima avaliação. Após o final do discurso de Wilfred, a sala explodiu em um enorme rugido de energia. Todos estavam aplaudindo com a ideia de tornar seu sonho realidade. Os mestres cavaleiro finalmente conseguiram que a sala e os alunos se aquietassem. Assim que Wilfred terminou o discurso, dirigiu-se para a porta. Ao abrir a porta, ele se curvou para as pessoas que entraram. Entraram 6 anciãos, cada um com um cavaleiro negro ao seu lado. Era difícil dizer a idade deles devido ao uso do Ki, mas sua aparência visual estava em torno dos 60 anos. Senti uma forte presença vinda de cada um deles. Eu ativei meus olhos de dragão para ver de perto. Vi uma aura branca brilhante em cada um deles. A última vez que vi algo assim foi quando fui derrotado pela bruxa como um dragão, pouco antes de reencarnar em um humano. Por alguma razão, a aura deles fez meu corpo tremer. Os 6 anciãos sentaram-se nas grandes cadeiras atrás deles. Os anciãos não disseram nada e apenas se sentaram ali nas cadeiras, olhando em volta para os estudantes na frente deles. Cada ancião tinha um cavaleiro de armadura preta brilhante ao seu lado, assim como os que estavam do lado de fora da porta vermelha. Delbert veio para a frente do palco e apresentou os anciões. Ele explicou que eles eram os atuais chefes da Academia Avrion. Como eles realizaram grandes contribuições para chegar ao lugar que estão hoje. Depois que o discurso acabou, os mestres cavaleiros vieram a cada mesa. Eles começaram a nos escoltar até o campo de treinamento onde o teste seria realizado. Mi-Dragon System, capítulo 33, o teste começa. Caminhamos pelo que parecia ser um túnel de 1 quilômetro de extensão até que finalmente chegamos ao campo de treinamento da escola. Havia apenas uma entrada e saída. O corredor de onde tínhamos chegado. O campo de treinamento levava ao lado de fora, que era um grande campo aberto com muitos equipamentos diferentes, tais como bonecos de treinamento, uma área de tiro com arco e flecha e assim por diante. O campo era cercado por arquibancadas que cobriam cada lado, para que as pessoas pudessem se apresentar. Na verdade, se eu não soubesse melhor, teria pensado que era um coliseu.
As arquibancadas estavam bastante cheias, muitos cavaleiros tinham vindo para assistir os novos alunos tentarem o teste. Em frente à entrada, na outra extremidade do campo, havia uma mesa onde os 6 anciãos estavam sentados acompanhados de seus cavaleiros negros. O campo foi dividido em 5 seções diferentes. Cada seção continha equipamentos diferentes e tinha um mestre cavaleiro de prontidão. Wilfred, Bernardo e Delbert estavam lá. Eu não reconheci os outros 2. Ficamos bem na frente da entrada, todos os 300 alunos esperando nervosamente. Um operário saiu como uma máquina estranha que tinha um cristal dentro. O homem pressionou algumas coisas na máquina e um holograma do campo de teste foi mostrado. Uma máquina semelhante também foi colocada na frente dos anciãos do outro lado. Tudo bem, o primeiro teste é a joia da força. Vocês serão chamados ao exame. Por um lance subiu ao palco para mostrar aos estudantes as regras básicas do teste. Todos podíamos vê-lo claramente no visor da máquina. Na frente de Lance estava uma enorme pedra preta, do mesmo tamanho que ele. Os alunos devem tentar empurrar a pedra de um lado para o outro. Se você não pode empurrar a pedra, você pode usar essas manoplas. Você terá 2 tentativas, uma sem as manoplas e outra com. As manoplas foram incrustadas com magia para aumente a sua força. Lance então fez uma demonstração, enquanto usando toda a sua força e suor escorrendo pelo rosto, ele conseguiu empurrar a pedra de um lado para o outro. Os alunos aplaudiram com sua demonstração. Agora vamos ver quem vai primeiro. Você aí, qual é o seu nome? O dedo de Lance foi apontado para mim. Eu dei uma resposta com apenas uma única palavra, olhando para a cara dele, sabendo a razão pela qual ele me escolheu. Que cavaleiro rude, você deveria responder com respeito àqueles de nível superior. Eu só respeito aqueles que merecem respeito. A raiva cresceu no rosto de Lance, mas de repente ele se acalmou e falou. Usando o meu poder como administrador para este teste, recuso o cavaleiro Rai de fazer este teste. Espero que seja uma lição para todos vocês a respeitarem seus superiores. Eu queria pular e atacá-lo ali mesmo, mas não era a hora nem o lugar. Eu não me importei muito com o teste em primeiro lugar. Se eu me tornasse um faixa vermelha, teria mais tempo para estudar e treinar sozinho. Até mesmo caçar fora alguns cristais de besta cairia bem para mim. Já se eu me tornasse um faixa branca, seria forçado a fazer aulas extras, meu tempo livre acabaria, me dando menos tempo para caçar. Embora o treinamento extra também fosse bom. Eu não fiz isso com esse objetivo em mente. Mas isso me ajudou, desta forma não havia necessidade de falsificar os resultados do meu teste. Ser o primeiro a fazer o teste poderia dificultar a avaliação de quão bem os outros alunos se sairiam. Eu não tinha sido capaz de testar minha força depois de absorver os outros cristais. Teria sido difícil controlar meu poder. Se eu concluísse o teste, mais olhos estariam em mim naturalmente. Depois de nossa cena, muitos alunos responderam de forma exagerada para Lance. Eu fiquei e observei os outros cavaleiros, vendo como eles atuavam. A maioria dos alunos não conseguia mover a pedra, a menos que usassem as manoplas. As manoplas os ajudaram a mover a pedra, mas ainda não para o outro lado. Gary conseguiu mover a pedra para o outro lado, mas com grande dificuldade desabou no chão no final. Dance saiu melhor que Gary, o que era esperado devido ao peso do bastão que carregava. O aluno com melhor desempenho foi Ian. Ele conseguiu levantar a pedra e carregá-la para o outro lado. Com o que muitos alunos ficaram impressionados. Livia conseguiu mover a pedra um pouco antes de ter que usar as manoplas para empurrá-la completamente para o outro lado. Monk não se destacou tanto. Só conseguindo mover a pedra enquanto usava as luvas. O primeiro teste terminou com todos participando menos eu. Passamos para o próximo estágio onde Wilfred era o observador. Ao lado dele estava um homem vestido com uma túnica e um capuz cobrindo o rosto. Wilfred avançou para explicar o próximo teste aos alunos. Este teste é chamado de o Inferno de Fogo e é usado para determinar a vontade e a força de sua mente. O homem ao meu lado é um mago da Academia Roland.
Existem algumas bestas mágicas que são capazes de lançar ilusões. O mago aqui lançará uma ilusão de fogo. Pois cada minuto que você passa no mundo real é uma hora na ilusão. Seus resultados serão determinados por quanto tempo você durará sob a ilusão de ser queimado vivo. Desta vez, o teste foi feito pela ordem de pontuação. Como não fiz o último teste, certamente eu teria a pontuação mais baixa, o que me fez levar a sério o último teste. Todos os meus colegas de quarto tiveram um bom desempenho no teste, com Slivia obtendo a melhor pontuação de todos. Ela conseguiu ficar na ilusão por 5 minutos inteiros. A maioria das pessoas conseguiu apenas alguns segundos, enquanto os melhores alunos conseguiram 1 minuto ou mais. Finalmente chegou a minha vez. Dirigi-me ao palco com o plano de atingir cerca de 20 segundos. Essa foi a pontuação média. Não queria ser o melhor, mas, ao mesmo tempo, também não ser fazer o pior. Uma classificação amarela ou azul seria perfeita, dando-me o melhor dos dois mundos. Também não atrairia muita atenção. Cheguei ao palco e o mago começou a colocar as mãos acima da minha cabeça. O mago entoou algumas palavras e imagens começaram a aparecer na minha cabeça. O que apareceu não eram chamas, porém, era um dragão vermelho gigante. Um dragão que reconheci bem, fui eu. A imagem desapareceu rapidamente e eu abri meus olhos chocado com a visão na minha frente, para ver que o mago havia caído no chão. Ele é amaldiçoado, pelo dragão vermelho sem. O homem gritou enquanto convulsionava seu corpo no chão. Wilfred rapidamente pediu a alguns cavaleiros no palco que escoltassem o mago para longe. Os alunos começaram a fofocar. Eu sabia que apenas azar viria desse ai, mas isso só aconteceu com ele, não com as outras crianças ruivas. Isso significa que ele falhou no teste. Saí do palco e fui até Gary e perguntei o que havia acontecido. Não sei, cara, o mago colocou a mão em você e lançou o feitiço. Durou apenas um segundo e ele estava no chão, soando assustado assim como você viu, disse Gary. A única coisa que consegui pensar foi que a imagem que apareceu na minha cabeça foi compartilhada com o mago.